Bom, quando a gente fala de backup, um outro assunto que vem quase que naturalmente junto, que não é para a mesma finalidade, né? Tem bastante a ver com alta disponibilidade, mas é um assunto, eu acho que relacionado, né? Que é a replicação, né? A replicação para que a gente possa aí retomar um serviço após uma parada mais rapidamente, né? Mas que também pode ser usado, né, como estratégia de ter o backup, os dados salvos em outro nodo, né? E eu sei que a replicação de dados no Postgres está bem evoluída, né? E, se eu não me engano, a versões mais no passado, a gente tinha mais diluídas opções de replicação e hoje está mais solidificado isso, né? Depois tu pode explicar melhor isso, né? E eu sei que no Postgres a gente pode usar replicação física, replicação lógica, né? Que são propósitos, ideias um pouco diferentes. Eu queria que tu explicasse para quem ainda não usa replicação, né, quais as diferenças, quando usar um tipo de replicação, quando usar outro, e aí a gente vai, né, abordando os prós e os contras, né, de cada um, né, à medida que a gente vai tocando nesses assuntos. Bom, a replicação é algo que existe nativamente no Postgres. Acredito que desde a versão 8, quando a gente era possível criar um servidor standby, já tinha algum nível de replicação que era feita por arquivos, salvava os arquivos log de transação numa outra máquina e a outra máquina ficava constantemente em modo de recovery, aplicando aqueles logs de transação. Mas aquela máquina era totalmente standby, tu não acessava aquele nó. Ele ficava ali só para alta disponibilidade. No momento que falhasse um primário, poderia pegar aquele servidor secundário que está em réplica, promover ele e ele assumia a operação. E aí, ao longo do tempo, essa replicação física foi evoluindo. Aí lá na 9.0, foi possível ter um protocolo de streaming replication, onde, na verdade, o servidor de standby ele não fica consumindo arquivos dependendo de algum mecanismo externo para eu ter esses arquivos para poder aplicar. Na verdade, ele se conecta no servidor primário e vai pedindo as transações. Ele é um cliente. Ele é como se fosse um subscriber. Um ouvinte, É um né? ouvinte, exatamente. Então ele vai, a transação está pronta lá, aí por streaming eu posso ler só aquela transação e aplicar aqui. Então, esse mecanismo de recovery contínuo foi evoluindo. Em vez do principal mandar para a réplica fica pedindo para o principal, pull, né? O que tu tem de novo aí, né? Isso. Então ela fica constantemente ouvindo e pedindo e puxando as transações e aplicando local. E aí isso foi evoluindo ao ponto depois de ter possibilidade de fazer isso em cascata, né? Então eu tenho uma réplica conectada no primário, consumindo as transações do primário. Eu posso ter uma réplica conectada noutra réplica, consumindo as transações a partir da réplica, né? E a partir dessa versão, essas réplicas com Streaming Replication entrou o que a gente chama de Hot Standby. Então aí se tornou possível a gente fazer queries somente leitura, ou seja, fazer um select nessa máquina de Hot Standby. A réplica responde a consultas. Responde a consultas. Não responde a transações de escrita, insert, update, delete, create. Só depois que ela for promovida. Só depois que ela for promovida, porque aí ela fica independente e segue vida própria. A instância de escrita é uma só. De escrita é uma só. E aí abriu as portas para eu ter balanceamento de carga, então eu posso, tendo essa capacidade de ter um servidor primário que recebe leitura escrita e ter um ou mais servidores secundários que podem receber leitura, eu posso fazer com que a minha aplicação possa conectar nesses servidores secundários e eu balancear a carga de uso do servidor primário, porque aí eu não preciso, de repente, um relatório, alguma informação que eu não preciso de um dado tão atualizado. Pode assim, conectar na réplica. Na réplica e consumir a informação de lá, né? Então, e assim foi evoluindo. Isso tudo através do que a gente chama de WAL, né? O Write Ahead Log, que é uma estrutura fundamental do banco de dados relacional que permite logs físicos das transações, isso, né? E que permite a recuperação de falhas, né? Porque se no meio de uma transação o servidor falhar por algum motivo, né? O banco de dados, quando voltar, ele vai entrar em modo recovery e ele vai recuperar a informação até o último ponto consistente e vai voltar exatamente as informações sem nenhuma distorção de transações. Não vai ter um dado pela metade. Ponto consistente. Isso, um ponto consistente. Né? Isso
é uma das características do ACID, né? E ao longo do tempo, o próprio WAL, Write Ahead Logger, foi evoluindo para a replicação física e também para a replicação lógica. Porque mesmo a replicação lógica hoje no Postgres, ela funciona através do Write Ahead Log. Qual é que é a diferença? Antes de implementar o que a gente conhece hoje como replicação lógica no Postgres, e de novo, voltando à questão da extensibilidade, a gente desenvolveu no Postgres o que se chama de Logical Decoding. Ou seja, tu ser capaz de ler as transações de um log de transação, de um WAL, decodificar eles e traduzir para outra coisa. Então eu posso ler o WAL e transformar ele em SQL. Eu posso ler o WAL e transformar ele em JSON. Eu posso ler o WAL e transformar ele em protobuffer. Eu posso ler o WAL e transformar ele numa linha do CSV. Né? Então, isso foi Ele é um bloco de baixo nível, mas pode ser decodificado em outro formato. E aí foi adicionada a capacidade de criar plugins, ou seja, extensões, que decodificam o WAL. Então, tem o log de transação. Então, tem toda uma API, assim como tem para Foreign Data Wrappers, assim como tem para criar linguagem, para criar tipos de dados, para tudo. Tem toda uma API para tu escrever um plugin de output para o Logical Decoding.